No vídeo de hoje vamos falar do manejo de plantas daninhas na cultura da soja. O grau de interferência de plantas daninhas na cultura da soja vai depender da comunidade infectante, tipo a espécie, a diversidade de distribuição e da cultura, como a cultivar, espaçamento, intensidade, do ambiente também é um fator que também vai influenciar o solo, o clima, o manejo e o período de convivência da cultura com planta daninha. E a gente pode perceber nesse próximo slide que esses dois autores eles observaram que a forma o convivendo com a soja por 45 dias reduziu de 6 a 16% na produtividade da soja e com 115 dias reduziu de 22% a 50%. O manejo de preventivo vai envolver o uso de sementes puras e planos para reduzir sementes de erva daninha entre safra por meio de diferentes práticas, principalmente de rotação de culturas. Havendo cultura na entre safra em sucessão, um fator positivo vai ser a redução de sementes que germinam o ano todo, que vai entrando com controle na entre safra, vai controlar essas plantas daninhas que vão estar na área, que germinam e vegetam o ano todo. Um exemplo são essas que eu estou apresentando. Como já dito anteriormente, o manejo de plantas daninhas, seja após a cultura entre safra ou em área de posil, pode ser realizado mecanicamente com a utilização de roçadeira ou rola-faca. Após o período de desenvolvimento das plantas, mas antes de alcançar o estado de formação de semente, é aconselhado fazer o quê? O manejo até o início do florescimento, ou seja, o material vegetal vai ficar picado sobre o solo, formando a cobertura morta útil na proteção contra a erosão e reduzindo a germinação de plantas daninhas, além de proporcionar o enriquecimento do solo, tanto químico quanto biologicamente, como dito anteriormente, e o uso de herbicida também como dessecante de amplo espectro também vai ser influenciado também nessa mesmo fator positivo. E o manejo cultural vai estar envolvido com a escolha de cultivares que seja adaptada a regiões, pois ela estando adaptada a regiões, ela vai estar, em comparação com as plantas daninhas, vai estar no mesmo nível de competitividade em se comparado com o nível com adaptação ao clima, aos fatores ambientais da região e o manejo populacional, pois sabendo que um planejamento ideal da ocupação ideal da cultivar no solo, ela vai buscar sempre o potencial produtivo dessa cultivar e assim reduzindo o espaço disponível para outras plantas não desejáveis. E também vem as práticas fitotécnicas, que vai estar envolvida com sempre estar com a correção do solo de maneira adequada, com teor de alumínio, pH, sempre estar favorecendo a cultura e desfavorecer as plantas daninhas. Bem, e o manejo biológico, embora tenha surgido junto com o controle químico, somente agora, com a preocupação com o meio ambiente, foi que ele começou a ser melhor estudado. Tem os métodos que fazem com que esse manejo seja empregado para o controle de plantas daninhas. E um desses, a gente está vendo na foto à nossa esquerda, é o uso de microherbicida, ou seja, são fungos que têm o mesmo efeito de herbicidas, né? Eles têm uma ação em determinadas espécies de plantas daninhas e há um efeito que faz com que elas tenham um controle sobre essas espécies. E a gente já tem no mercado produtos que faz o controle de leiteiro, que são, com o uso de microherbicida, que já chegam a um potencial de 60% de controle com o uso desse fungo. Então, as pesquisas estão avançando e, consequentemente, a gente vai ter produtos bem melhores para estar empregando no campo. Bem, e o manejo químico, a gente vai ter o PSI, que vai ser a aplicação de herbicida antes do plantio. Essa aplicação vai estar envolvida vai ter um maior controle, de plantas daninhas. Ela vai ser melhor incorporada no solo
quando ainda há insolação solar, e ela vai ser incorporada com antecipação de 15 a 20 dias antes da expectativa que venha chuva, ou seja, em condição seca. Hoje, há poucos herbicidas para fazer esse tipo de aplicação antes da semeadura. E existem os pré-emergentes. Os pré-emergentes vai ser a realização após o preparo do solo ou após a implantação da cultura, na semeadura ou logo após a semeadura. Entretanto, antes da emergência da cultura da planta daninha. E o de pós-emergência, você já sabe, é quando a planta daninha já está estabelecida, já tem um desenvolvimento dela junto com a cultura também de interesse, e vai servir principalmente para esse controle. Bem, as características bem importantes hoje atuais que interferem no manejo de plantas daninhas na pós-emergência, né, depois da implantação da soja, vai ser o fechamento da entrelinha. A demora que existe de ter esse fechamento vai influenciar com que as plantas daninhas se estabeleçam. É muito importante que a gente venha a evitar a matocompetição, pois também vamos estar evitando que as plantas daninhas venham interferir na produtividade da cultura, competindo por água, luz e nutrientes. E os pontos chaves para o manejo da planta daninha na soja vai ser desde o monitoramento, a identificação, a escolha, né, que a gente já ressaltou isso, quando controlar, a seleção de herbicida que seja ideal para a espécie da planta daninha que eu vou ter que manejar, e também o planejamento de execução da aplicação, ou seja, são fatores que vão estar envolvidos para que eu obtenha uma melhor efetividade no controle, né, e consequentemente um manejo melhor para estar conduzindo essa planta daninha na minha pós-emergência da soja. Vale ressaltar que é de extrema importância que a gente tenha conhecimento dos tipos de plantas daninhas que é mais presente nas nossas cultivares, na nossa área, na nossa região. E eu trouxe alguns exemplos, né? Capim amargoso, capim carrapicho, capim pé de galinha e o leiteiro, que são espécies de plantas daninhas que são bem presentes e que se a gente observar essas plantas daninhas cedo na nossa propriedade e a gente fazer toda a avaliação de quando entrar com controle, a gente vai ter uma melhor produtividade sem causar um maior prejuízo para a nossa produção. E agora a gente entra na seleção do herbicida, da importância de rotacionar o mecanismo de ação para não perder a eficácia ou a eficiência dos herbicidas presentes no mercado. A gente vê vários tipos de mecanismos de ação e também os nomes, suas marcas comerciais. A gente vê a divisão celular, a toxina, fotoxistema tanto 1, 2, o Protox, e a gente quarantena, vários tipos de mecanismos de ação que a gente pode estar fazendo essa rotacionando para que a gente não perda o produto tão cedo a sua eficiência também. Então hoje, os produtores que estão preparando para semear soja, eles podem estar em 3 situações em relação à planta daninha. A primeira situação são aqueles produtores que não conseguiram fazer nada de controle antes de entrar nas áreas para semear, que é uma situação parecida com o que nós estamos vendo aqui. São plantas grandes que não foi feita nenhuma aplicação de herbicida e nenhum tipo de controle. Os produtores que estão nessa situação precisam iniciar urgentemente o controle de plantas daninhas, senão eles vão ter problema no plantio. A segunda situação são produtores que já iniciaram o controle. Então, numa situação como essa aqui, que já fizeram uma aplicação para iniciar o controle da dessecação e precisam complementar com uma segunda aplicação porque essas plantas não foram totalmente controladas. Então elas vão precisar ter uma segunda aplicação de herbicida para serem totalmente mortas para os produtores poderem entrar na área, que é essa terceira situação aqui. Dos produtores que já fizeram as 2 aplicações e a área já está totalmente controlada, sem mato, pronta para iniciar o plantio, iniciar a semeadura. Então o produtor que não semeou ainda, ele pode ter não feito nada de controle de mato, precisa fazer urgentemente o início, já ter feito uma parte do controle de mato, da dessecação, precisa complementar, e esse terceiro produtor que já estaria pronto para plantar, só esperando as condições ideais para entrar com a semeadura da soja.
Assim, o controle químico após a semeadura vai ser desde esse monitoramento, que vamos ter que estar fazendo sempre esse levantamento de como é que tá a comunidade infectante na área, e assim sempre estar observando aqueles pontos chaves para manejo de plantas daninhas pós-emergência. Que a gente já foi dita anteriormente. Então sempre estar observando, fazendo monitoramento e a escolha certa da herbicida para a espécie certa, modo de ação, e sempre estar aplicando. Ou seja, coisas que que eu já relatei, a gente vai estar aplicando agora, sempre fazendo o que? O monitoramento. É uma parte muito importante do manejo de plantas daninhas na cultura da soja. É muito importante salientar que o manejo adequado das plantas daninhas na cultura da soja tem se tornado cada vez mais difícil a cada ano. Isso porque são os casos de resistência, casos esses que a cada ano são relatados os problemas de resistência múltipla vem se aumentando, ou seja, a resistência de uma planta daninha a mais de um mecanismo de ação dos herbicidas. Embora a gente tenha uma gama muito grande de herbicidas para no nosso hoje aqui, ainda a gente tem esses problemas, alguns problemas que dessas plantas daninhas, aumentando os custos de produção para os produtores. Embora hoje a gente sabe que o glisosfato é um dos produtos que são mais bem aplicados hoje no mercado, ele já vem perdendo sua eficiência para alguns tipos de espécies de plantas daninhas, como vai ser a buva, o capim amargoso, amaratos e o capim pé de galinha. São responsáveis por algumas dessas resistências presentes neles, principalmente ao glifosato. Aí você pode perguntar, e o que fazer? É muito complicado ter uma resposta certa para isso, mas existe, com pesquisas que eu fiz, alguns controles que vêm sendo feitos, a opção consiste no controle de plantas daninhas desenvolvidas até seus 20 centímetros de altura, fazer esse controle até essa altura, pois vai haver uma melhor resposta à aplicação dos herbicidas.